Oi, família linda, bem-vinda! Está começando o nosso consultório e você é sempre muito bem-vindo, bem-vinda, onde você estiver, fica com a gente. Estamos vivendo dias muito difíceis, não é? O mundo está sob um temor, chega a ser um pavor e todos nós estamos envolvidos, é uma questão que é de todos nós. E ainda não sabemos o que vai ser, como vai ser. E não adianta simplesmente dizermos, é assim mesmo, vai passar. Enquanto não passa, como estamos? Colaborando. O que você puder fazer para colaborar, colabore. Tem ouvido as mensagens, os pedidos, as orientações no cuidado com o lavar das mãos? Oriente os seus filhos, orientem-se a todos em família, no trabalho, onde estiver. Aqui na Novo Tempo estamos cuidando disso também. Usar o álcool em gel, lavar as mãos, ter os cuidados necessários do não toque, do não abraço. Infelizmente, é o tempo de nós nos cuidarmos nesse afastamento e que seja temporário e que logo passe e que venha de fato com tudo isso a esperança de vacina, mas enquanto não, prevenção. E uma das coisas que tem faltado é a informação de que é preciso considerar o fortalecimento da nossa imunidade. Não é possível que nós levemos em consideração lavar as mãos tão bem lavadas e nos esqueçamos de fortalecer o que realmente precisa estar forte neste momento, para que caso nós, como estamos muitas vezes vulneráveis, suscetíveis a um resfriado comum, e quando estamos com o sistema imunológico forte, nós ficamos bem. Diante de uma colônia de vírus, com a novidade que ela traz, mantém-se a mesma ordem lógica. Se nosso corpo estiver fortalecido, nós ficaremos muito melhor prevenidos para o enfrentamento de uma enfermidade que está assustando o mundo. Especialmente você que tem conhecimento sobre a mensagem de saúde, sobre o uso dos remédios naturais que Deus nos confiou, que tem a ver com a qualidade de vida, que envolve tomar água, fazer exercícios, dormir o quanto mais e melhor, ou o necessário da melhor maneira que pudermos, fazer uso de bons alimentos, nutrientes que fortalecem o organismo humano. Nós precisamos do sol, vitamina D, tudo aquilo que você conhece, do descanso, confiança em Deus, os remédios da natureza, fortalecer o corpo. Por favor, considere a sua responsabilidade. Especialmente os adventistas do sétimo dia, que têm uma mensagem de saúde para transmitir ao mundo. Esta é a hora de nós anunciarmos que temos que ter o cuidado que está sendo pedido que nós tenhamos, mas a mensagem de saúde para que passemos por estes tempos difíceis de epidemia, pandemia, com qualidade de vida. Ciência e fé caminhando juntos. Considerem isto, isso é um dever nosso enquanto cristãos. Deus nos fez como uma máquina e nos deu um sistema para cuidarmos. Cuidemos. É o mínimo que podemos fazer como quem administra a vida que o Senhor nos confiou. Os bancos de sangue já estão ficando vazios, o governo já está pedindo doação de sangue, ou seja, tem muito que vai pedir a nossa participação, o nosso cuidado e o nosso envolvimento. Digo isso para começar o nosso programa sobre um outro tema, mas preciso dizer, é factual, é do momento, a situação é urgente, é necessária. Mas o tema de hoje é a sexualidade da mulher. Contudo, ainda é mês de março e nós nos propusemos a fazer durante todo esse mês temáticas voltadas para a mulher. Já estava na pauta, combinado, convidadas e aqui estamos. Então, a partir de agora, a sexualidade da mulher. Como é que anda a sua, hein, menina? Anda se cuidando, anda aprendendo? Como é que está faltando alguma coisa? Fala com a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook também. Israel, sim, estamos lá no Facebook também. Vem com a gente, a conversa é boa, muito boa. Duas especialistas em sexualidade. Leiliane Rocha, bem-vinda. Obrigada, Tudo muito bom? bom estar aqui com você. Tudo ótimo, maravilhoso. E eu sei que você gosta muito desse tema, né? Demais, demais. Especialista no assunto não é por qualquer razão, senão por, de fato, ter paixão em ajudar pessoas nesta área. Acompanhada da Eliane Alvarenga, que também é especialista em sexualidade. Bem-vinda, Eliane.
Obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Vamos ao caso. Como é que está? Como é que anda? Como estudiosa da sexualidade que você é, em que pé estamos em relação à sexualidade da mulher? É interessante a gente pensar na sexualidade feminina, né? Porque os estudos, eles divergem muito. A gente vê índices totalmente diferentes entre um estudo e o outro. Mas uma coisa é certa, a mulher está pior cada vez mais, né? Então, assim, a gente pensa, a mulher poderia estar melhor, a mulher poderia estar mais informada, a mulher poderia estar desfrutando de uma sexualidade mais saudável, ela poderia estar mais feliz sexualmente e ela não está conseguindo isso. Por quê? Por muitas questões, né? Que nós vamos tratar ao longo do programa. E Leiliane vai, inclusive, me ajudar, né? Leiliane. Eu vou ter que voltar. Eu não tenho como não voltar ao assunto dos programas anteriores. Volte. Né? A ausência da educação sexual na infância, na adolescência, vai gerar adultos analfabetos sexualmente falando. Então, como é que eu vou desfrutar de algo que eu nem conheço? Então, a questão da ignorância. Quando a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento, ela fala em todas as áreas da vida, inclusive a sexual. Né? Então, muitas mulheres, embora a gente tenha uma disseminação de informação nesse mundo cibernético, né? A gente percebe que a informação científica sobre sexualidade, ela não é muito procurada, ela não é tão encontrada, ela não é tão colocada em prática. O que a gente percebe é uma disseminação de informações de pornografia, de use aquilo, coloque bolinha e tal, coisas superficiais. Então, o que eu percebo é que ainda se trata, nos maiores meios de comunicação, a sexualidade de uma forma muito superficial. Trata a sexualidade como o ato sexual em si, e esse é um erro enorme. Isso é o assassinato da potência sexual e sensual que nós temos. Então, quando a gente trata a relação sexual só como sexo, a gente arredonda o termo e todo esse privilégio a encontro dos corpos. E não é isso. A sexualidade, antes de haver o encontro dos corpos, tem que haver o quê? O encontro de duas pessoas que têm objetivos, que têm sonhos, que têm emoções, que têm afetos. O sexo vai ser só mais um ponto do exercício dessa sexualidade. Então, eu acredito que a falta de informação, desde a infância, tem gerado esse analfabetismo sexual, que prejudica muito fortemente as mulheres, porque o orgasmo masculino, ele é quase uma consequência do encontro dos corpos, mas o orgasmo feminino não. Ele é muito mais complexo. O que dizer desse orgasmo feminino, Eliane? Nossa, nós temos um corpo perfeito, um corpo com potencial enorme de ter prazer. A gente tem aí o clitóris com 8.000 terminações nervosas, que poderia fazer qualquer mulher ter orgasmos múltiplos. Que pouquinho, né? 8.000 terminações. 8.000. E quantos nós temos nos homens? 4.000. Metade. Então, quando a gente olha para o aspecto fisiológico, eu vejo que, eu gosto de usar esse termo, a mulher, ela é uma Ferrari, mas ela está sendo dirigida como se fosse um Fusca. Então, a gente precisa corrigir, né? E isso, o fato de ser uma Ferrari, mas nesse processo tão que rouba dela toda essa potência, está ligada à formação de uma mulher que desde a sua infância, obviamente que isso se aplica também à construção sexual dos meninos, para se tornarem homens e poderem usufruir da sua sexualidade. Só que o nosso combinado, março, mulheres, está ligado? Não é uma questão de assim, estou preterindo os homens e só considerando as mulheres. Esta é a nossa vez. Dá só um minutinho para a gente falar sobre essa questão com as mulheres, porque elas estão em muito sofrimento, isso historicamente falando, historicamente. Então, precisamos considerar que esta mulher que está em sofrimento hoje, que não usufrui da sexualidade, e quando a gente fala assim de usufruir da sexualidade, é sem o quê? Sem culpa, sem medo, sem dor. Por que estas questões estão tão presentes na vida sexual de muitas mulheres? Porque falta aquilo que a Leiliane estava nos trazendo. A sua construção sexual não foi elaborada. Por aí, só para a gente ir fechando os quadradinhos. Mas vamos deixar assim também um aspecto um pouco mais positivo. Tá. Porque essa construção
sexual que não foi feita lá na infância e que é verdade, que a gente muitas vezes, aqui na idade adulta, acaba pegando todo esse prejuízo. Ok, isso pode ter acontecido, mas a sexualidade, ela é algo que pode ser reconstruído. Ai, que ótimo. Ressignificado. Então, não é porque você viveu lá uma infância difícil, sem educação sexual, que agora você vai olhar para trás e falar assim, ah, eu sou assim porque minha mãe, porque eu não tive. Não, é hora de você agora perceber o quê? Eu sou uma pessoa adulta e mesmo que eu seja analfabeta sexual, eu posso aprender. E me tornar uma PhD. Claro. Ok. Entende? Porque o que os teóricos da educação sexual dizem? A educação sexual começa no ventre e termina com a morte. Exatamente. Então, uma pessoa nunca estudou. Quantos depoimentos, quantos exemplos nós vimos de pessoas que pisaram na escola na fase adulta e estão pegando seu diploma de faculdade? Então, trazendo como educação, que é a educação sexual, você não está cravado e limitado ao seu passado. Agora, esse passado impacta a tua vida hoje, mas naquela época seus pais eram responsáveis, não fizeram porque não puderam, porque não sabiam. E hoje? Você sabe, você faz. Então, muitas mulheres chegam para mim, e eu estou falando isso aqui com muito amor no coração, muito cuidado por você que está aí, tá? Eu ouço muitas mulheres nesses últimos anos e elas sempre falam assim, Leliane, eu nunca senti orgasmo. Eu não sei o que é prazer sexual. Eu olhar, o meu casamento é maravilhoso, mas o sexo estraga tudo. Ter que fazer sexo estraga tudo. E aí eu converso com elas, acolho, abraço, mas depois eu chamo para a responsabilidade. O que você tem feito para mudar essa história? O que você me traz é uma disfunção sexual, é um problema que tem de ser resolvido com profissionais. Procurou qual profissional? Agora, por que as mulheres não procuram profissionais para resolver os problemas sexuais? É essa história da sexualidade reprimida. Essa mulher, ela não é só dirigida como uma Ferrari, como um Fusca, ela se percebe como um Fusca. Ela olha para ele e fala, não, meu marido tem prazer, mas eu não vou conseguir. Você vai conseguir, minha linda, você vai conseguir. Agora tem que buscar ajuda. E a ajuda tem que ser fora de casa e dentro de casa. Abre o jogo para esse marido. Porque muitas mulheres vão para um dos caminhos mais perigosos para a sexualidade da mulher e do casal, o fingir orgasmo. Eu vou ficar aqui fingindo, vai, e não está indo para lugar nenhum, né? Então, parar com essa mentira que muitas vezes ela faz para se livrar, e isso já é um problema porque sexo não combina com dor, não combina com vergonha, não combina com mal-estar, não combina com nada que lhe traga péssimos sentimentos e sensações. Sexo é para trazer mais intimidade ao casal, é para trazer as melhores sensações possíveis, as melhores produções dos melhores neurotransmissores, substâncias do nosso corpo. Se não há isso, tem coisa errada e a gente vai buscar ajuda. A gente está aqui para isso também, nesse programa, né? É isso. Vocês, quando tratam de sexualidade, com esse cuidado de fazer o indivíduo reconhecer que o que pode ter produzido esse sintoma foi o que aconteceu, mas a responsabilidade é a partir de agora. Mas há muitos sofrimentos relatados e que muitas vezes esse sofrimento vai ser levado para um lugar comum, que é o superficial, que eu quero trazer outra vez aqui à tona. Por exemplo, recebemos aqui mensagens de dicas, o abajur vermelho, a lingerie, a performance, faz isso que melhora. Estas coisas das performances chegam a resolver estas questões do sofrimento, do se perceber apenas um Fusca, quando é uma Ferrari, usando a sua expressão. Eu queria sair do campo da superficialidade comum, que são questões que estão chegando inclusive aqui, para entrar em aspectos tais como desenvolver a intimidade de verdade, como desenvolver a inteligência sexual, como é que se desenvolve isso? Vamos para essas questões? O que é inteligência sexual? Então, a inteligência sexual é você utilizar toda a sua capacidade de se relacionar com o outro para ter prazer nesse relacionamento. Então, nós temos capacidades para isso. E é capacidade física, psicológica, emocional, relacional, financeira, social, porque o sexo envolve tudo isso. Quando a mídia, né, e a gente fala mais uma vez da questão do capitalismo, objetos,
roupas. É muito interessante, dá muito lucro. O mercado erótico é um dos mais lucrativos. A indústria pornográfica, ela é bilionária. Ela cresce, não tem crise nessa área. Por quê? Porque sexo remete ao maior prazer que nós podemos sentir como seres humanos com o nosso corpo. Então, quem não quer comprar prazer? É difícil sentir com isso aqui, então nós estamos na sociedade, na cultura do fast food. 5 minutos para o meu lanche sair, então 5 minutos para eu sentir orgasmo agora. Então, isso é interessante para o capitalismo, para o consumismo. Então, desde a infância que vai formando esses seres consumistas, no que se refere a todas as áreas da vida, incluindo a sexual. Porque é muito interessante. E aí, se você quer usar bolinha, se você quer usar a calcinha tal, a lingerie tal, use, não tem problema. Agora, não é solução para crise sexual, para disfunção sexual. Você vai ouvir de um monte de gente que isso é interessante. Pode ser, mas isso é tão insignificante no que se refere à resposta sexual humana e à busca da satisfação sexual. Sempre que eu faço encontro de casais e vem essas questões, mas eu usei, foi bom, sim, foi bom, mas não foi o que te gerou prazer. Porque se uma calcinha gerasse prazer, para que profissionais da sexologia, para que a gente estudar todo dia sobre sexualidade humana para ajudar seres humanos a encontrarem mais seu prazer? Então, eu uso sempre uma frase que é o seguinte: quando o casal se ama e quando eles têm a inteligência sexual, os corpos são suficientemente atraentes. Perfeito. Suficientemente atraentes. Não tem essa história de que lingerie bege. Não, nossa pele é bege. Isso. E é bonita, entendeu? Então, qualquer cor de pele é bonita, o formato do corpo é excitante, não é porque tem que ter esse bumbum, tem que ter esse seio. Agora, tem que ter esse bumbum, tem que ter esse seio, gera aflição nas mulheres e torna a mulher um objeto que o homem vai consumir. Não, se não tivesse seio, eu não tenho fome para comer. Que é o termo que muitos usam, como se a mulher fosse uma comida de fato, como se a mulher fosse algo que ele viesse a consumir. Não, a mulher não tem que aceitar esse lugar e o homem não pode cair nessa. Então, né? aí é que aí também reside o sofrimento de muitas mulheres, que é a tal da pressão pelo corpo X, pela posição X, pelo estereótipo X, que é o desejado. Tem muitas mulheres submetidas a este papel quando elas dizem assim: meus seios estão flácidos, a minha barriga, minhas estrias e nananana, eu não sou desejado. O outro nem falou nada. Sim. O marido não disse que não a queria por isto, por aquilo. Ela criou para si mesma esse rótulo porque ela não é aquilo que o consumo a fez pensar que deveria ser. E a Bíblia tem um texto que diz o seguinte: que os seios da sua esposa te saciem o tempo todo. E eu gosto de usar esse texto porque lá na Bíblia não diz assim: se o seio da sua esposa estiver duro, em pé, do tamanho que você quer, que ele te sacie. Não. É um processo que vai perpassar a vida inteira. Ele vai mudar. Mas a intimidade de vocês vai aumentar. O carinho entre vocês vai permanecer. Não é só você que está mudando enquanto mulher. O homem, ele também muda. Mas por que é tão difícil a mulher se perceber enquanto um ser que, por exemplo, envelhece? Esse ser que vai mudar. O cabelo vai ficar branco, o peito pode ficar caído depois que amamentou, mas olha olha a representação que esse seio tem. Serviu de alimento para os seus filhos. Ele tem um novo formato agora porque ele tem uma história para contar. A barriga, a estria, tudo conta uma história. Para contar. Né? Mas será que, de fato, quando essas pessoas se uniram, elas se uniram exclusivamente por causa de um formato de corpo? Ou a gente está reduzindo esse encontro, esse amor que existiu, essa paixão que aconteceu, essa decisão que foi tomada pelo casamento, por viverem juntos, a um corpo? Na época que namoravam, eles chegaram à conclusão do casamento, não foi por outros motivos? Tinha erotização, claro, bem, tinha, mas não reside só ali. Mas não está só ali. Como que a gente pode pensar, então, enquanto mulheres, neste sentido do processo que é a vida, juventude, um amadurecimento, envelhecimento, dá para ser sensual com os cabelos brancos, com os seios já num formato diferente? Como que cabe a sensualidade na sexualidade de uma vida que já não é tão jovenzinha?
É porque primeiro a gente tem que entender o que é sensualidade, né? Opa! Ok? Ok. Então, para o mundo, o que é sensualidade? 80 de cintura, 90 de quadril, 80 de busto, marca de biquíni e tal. E isso é o que fazem com a nossa mente. Quando a gente vai estudar na sexologia, por exemplo, na psicologia da sexualidade, o que é sensualidade, ela está mais direcionada à atitude, a comportamentos sensuais, que não se referem somente a rebolado. Exatamente. Então, a sensualidade que a própria ciência traz é diferente da sensualidade que a mídia traz. Ok? Porque a mídia vai trazer aquele que traz lucro para ela. A gente volta de novo para a questão. Ok? Quando a gente vai ver sensualidade na Bíblia, aí a gente se encanta, porque é justamente o que a ciência diz. Então, lá na Bíblia a gente percebe, num livro que retrata a percepção divina sobre sexualidade, que há falas, há tom de voz, há formato de corpo também. Mas era o dela, não Mas estava era dizendo que era o dela, padrão. não era de todos, e não era o corpo perfeito. Existe atitude, existe uma pessoa por trás Sim. daquele corpo. Então, é muito mais sensual você pensar naquele ser humano que está ali do que um corpo simplesmente. Então, eu escuto muito no Laço e Soma as pessoas falarem assim, o que você acha daqueles books fotográficos, sensuais, para eu poder dar de presente para o meu marido? Eu acho péssimo. Por que eu acho péssimo? Porque a pessoa não consegue ser sensual lá para o marido, ao vivo e a cores. Mas quando o fotógrafo coloca em uma posição, em um jeito, aí você vai chegar com esse álbum todo de fotografia e oferecer para esse seu marido, eu acho que se eu fosse o marido, eu falava assim, mas cadê essa pessoa? Porque eu quero ela. Eu quero ela enquanto atitude, porque, inclusive, o fotógrafo, ele orienta a gente enquanto esse olhar de atitude. Esse olhar de desejo. Esse olhar de que eu sou atraente, eu quero você. Então, não é só um corpo. É você participar, é você ser uma pessoa que se dispõe a se entregar àquele momento. E vai ter gemido? Vai, pode ser que tenha. E tá tudo bem. Vai ter expressão corporal? Vai, e tá tudo certo. Porque é natural, Porque tá fluindo ali. é assim que tem que ser. Mas nós, enquanto mulheres, a gente fica querendo ser essa mulher direita. E o que é a mulher direita, né? Em termos. Não, aí você já foi para um outro lugar, né? Outro lugar. Tem aquela que é o produto e tem aquela que é um produto criado pela religião ou pela cultura abelce onde esteja inserido aquela mulher e tal, que a mulher direita não geme, não se move. Acho que o outro fica assim, amor, você tá aí? Porque tá um silêncio, né? Eu viro uma madeira ali, né? Eu viro algo que não tem reação nenhuma. Porque, de fato, e eu gosto de refletir sobre isso, é difícil a gente imaginar o que é uma mulher direita. Porque eu consigo imaginar, por exemplo, dentro da religião, o que é uma mulher de oração. O que é uma mulher que ajuda o próximo. O que é uma mulher que louva a Deus. Eu consigo, mas aí se eu falar assim, quem é a mulher que é um ser sexual que você admira? Aí, não, ser sexual não, não cabe, não cabe. E quando Deus nos criou, Ele colocou em nós a sexualidade. Ele colocou em nós o potencial de sermos seres sexuais, de nos expressarmos sexualmente, de termos prazer, de darmos prazer. E isso deveria estar dentro do pacotinho mulher direita. Sim, porque eu lembro que quando nós começamos a fazer o Sem Tabus, coisa que a Eliane não veio, eu ainda não a conhecia no Sem Tabus, mas a Eliane veio muitas vezes, não tanto quanto eu gostaria, né? Veio menos do que eu gostaria, mora longe, né? Na nossa universidade, na FADBA, né? A Faculdade Adventista da Bahia, ela é professora universitária ali. E então eu lembro que quando eu pensei em ter um programa para falar de sexo, sexualidade, eu ouvi exatamente isso numa frase de uma outra mulher que disse, mas Darleide, você é uma mulher tão espiritual, você prega, mas você vai falar de sexo na TV? Então, exatamente esse estereótipo da mulher direita, quer dizer, sem aspas, que eu sou uma mulher direita mesmo, mas essa mulher direita nessa coisa de a oração pode, a Bíblia pode, ela é crente, mas sexo não. Então, sabe onde que a gente coloca o sexo? No lugar de
pecado, de feio, de sujo, isso é coisa do diabo, porque só sendo, para ser uma coisa que está fora da caixinha da santidade, então é porque veio de outra origem, o que não é verdade. Então, ali estive eu no Sem Tabus durante todo esse tempo e trazemos aqui essa temática sexualidade, vamos trazê-la sempre porque é necessário fazer. Você estava ali com os olhinhos brilhando para falar, fale-me. É porque é o seguinte, quando a gente resume a sexualidade a sexo, é quando a gente se preocupa só com o corpo, só com o encontro dos corpos. E a mulher, ela, historicamente falando, ela veio ter direito, vamos dizer assim, a ter prazer sexual após a entrada dos anticoncepcionais, que aí fala, você não é feita só para ter menino não, tá entendendo? Esse corpo aí é para produzir muito prazer. Então foi quando ela começou a ser discutido o prazer sexual feminino, principalmente aqui no Ocidente, né? Então, assim, a gente precisa desvincular o nosso prazer sexual só ao corpo. O corpo é uma das partes. Então, por exemplo, tem casais que se apegam tanto ao corpo que realmente o corpo perde o sentido dele. Quando você se apega muito ao corpo, ele perde o sentido. Então, quando a gente fala de sensualidade, se o corpo bonito, essas mulheres que são presas a essa questão, meu seio está assim, meu bumbum está assim, meu marido vai me deixar porque olha só a situação que eu estou e tal, ela está se apegando só a esse corpo. E aí eu sempre falo assim, olha só, se corpo bonito garantisse prazer sexual, garantisse casamento, os artistas não se separavam. Os artistas não teriam problemas sexuais, e tem ao monte. Entendem? Então, assim, se eu estou insatisfeita com o meu corpo, o corpo é importante? É. O corpo é importante? É. Agora, não é determinante. Sim. Né? Sensacional. Nós vamos fazer uma pausa, não sai daí, gente, não deixa essa audiência cair, porque é uma conversa boa. Onde é que você vai encontrar um programa falando de sexualidade, assim, tranquilamente, numa TV cristã, com valores, princípios, pautados na palavra de Deus? Onde é que você vai achar? Me diz. Não tem, aqui é o meu, minha gente. É consultório de família, sem tabus, tudo junto, até já. Meus amores, deixa eu lembrar para você que aqui na revista que eu sempre te indico, que é Entre Família, tem uma lição específica sobre sexo, sabia? Sobre sexualidade. Isto mesmo, para você ter o cuidado de entender melhor sobre sexualidade, eu te indico aqui a nossa revista Entre Família, 13 lições muito bem elaboradas, olha, tem questionários. Deixa eu abrir aqui num questionário para você ver. Ó, vou te mostrar aqui, ver se dá um take aqui, para você entender que não é uma revistinha para você ficar folheando, ó. Sabe, tem o conteúdo e tem inclusive perguntas para você responder. Isso aqui é um estudo mesmo. Então, do começo ao fim, você vai ter conteúdo e aí tem mais questionário aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Não, aqui desse lado. Mais questionário. Ou seja, e ao final, você ainda pode pedir com a resposta dos questionários, você vai enviar para a gente, haverá uma correção, enviaremos para você um certificado e um brinde da gravadora Novo Tempo. O que é isso? Ainda é de presente e ainda vai mais presentes para reforçar o quanto nós nos interessamos que você aprenda, tenha bom conteúdo, com qualidade, confiança dentro dos conceitos que nós compartilhamos aqui por termos o compartilhamento da fé na palavra de Deus, tá? Como é que faz para receber? O nosso contato pode ser agora pelo WhatsApp 98100-1425, 98100-1425, ou pode ligar em horário comercial 0 operadora 12 2127 3030. Vamos, 3121, perdão, 3030 é do Anjos da Esperança. Pode ligar também, liga, se torna Anjo da Esperança. Mas para pedir a revista Entre Família é o que eu vou repetir agora, 98100-1425 é o nosso
WhatsApp ou pode ser por telefone 21 27 31 21. Vamos aprender sobre sexo? Pede a revista Entre Família. Quer entender melhor essa sexualidade que para você tem sido um tabu, uma dificuldade até para conversar com seus filhos, sua filha adolescente, seu rapazinho aí em casa? Vamos abrir a questão. Então entre em contato com a gente, pede a revista Entre Família, diz assim, ó, Darley disse para eu ligar e que vocês vão me mandar. E eles vão dizer que é verdade e aí manda pra gente, tá bem? Bem-vindo você que está com a gente nas redes sociais. Um beijo para todo mundo que está ali no Facebook com a gente. Que linda sua companhia, coisa bonita, Deus te abençoe. Ou está com a gente no Instagram também, ali no chat, mandando as suas questões. Obrigada pelo carinho. Volto aqui com as minhas convidadas. Eliane Alvarenga, especialista em sexualidade, psicóloga, acompanhado também da Leiliane Rocha, que é psicóloga, também especialista em sexualidade. Perguntinhas que chegam ali de casa. Estou casada há 4 anos, diz uma pessoa querida. Meu marido tem muita vontade, só de me olhar ele já está me querendo. O apetite sexual dele vai, ó, nota 10, mas eu não tenho vontade nenhuma. Quando eu faço é para vê-lo feliz e me sinto muito mal por isso. Eu quero muito mudar isso. O que pode estar acontecendo? Acho que o primeiro ponto é que as mulheres elas sentem um peso enorme porque esses maridos as desejam. E desejá-las não é uma coisa ruim. Pelo contrário. É muito bom. Oh. Imagina se ela estivesse escrevendo que meu marido deseja a secretária. Meu marido deseja a vizinha. Não. Está repreendido em nome de Jesus. O marido está desejando a pessoa certa, que é a esposa. Agora, provavelmente ele está mostrando uma necessidade emocional que ele tem, que é de intimidade sexual. Qual será a necessidade emocional dessa mulher que não está sendo satisfeita? Por que ela não está conseguindo olhar para esse marido e também desejá-lo? Porque às vezes está faltando um carinho sem intenção de sexo. Às vezes está faltando essa mulher não se sentir um objeto sexual. Às vezes está faltando ela olhar para esse marido e entender que o marido não gosta só do sexo que ela oferece, mas que ele gosta de todo o conjunto que ela tem. Gosta dela como todo. Dela como pessoa. Pode ser que esteja faltando também para ela saúde. Pode ser. Pode ser saúde também. Sim. Liliane. Uma questão que sempre chega de casais para a gente é a frequência sexual. Qual é a melhor? E a gente sempre percebe, na maioria dos casos, os homens querem mais e as mulheres querem menos. Embora tenha crescido muito o número de mulheres que procuram e os homens não estão querendo, né? Então, assim, a frequência sexual é algo que tem que ser decidida a 2, mas ela está diretamente ligada às questões de saúde física e emocional e saúde do relacionamento. Então, muitas vezes essa mulher pode estar com uma disfunção sexual do desejo, está com o desejo hipoativo, né? Pouco desejo sexual. E o que fazer para ter mais desejo sexual? Então, ela vai ter que procurar profissionais, ela vai ter que fazer uma verificação se é questão hormonal, né? Às vezes uma reposição hormonal, às vezes uma reposição de outras vitaminas. Às vezes ela não tem saúde no seu assoalho pélvico, que a Eliane domina esse assunto, inclusive eu quero que ela fale bem sobre isso. A questão da fisioterapia pélvica para também alavancar esse desejo sexual. Tem que perceber se é uma questão psicológica lá da infância. Inclusive, quando eu estou em encontro de homens, que nós fazemos congressos de homens, eu falo para os homens assim, olha, sua esposa nega sexo? Aí já começa assim, eu tenho tanta pena de vocês por isso, sabe? Nossa, eu imagino quanto é difícil para você, né? Eles, com certeza, tá, ok. Aí eu trago uma reflexão para eles. Faz essa reflexão pro teu marido aí também, tá? Agora é reflexão, gente, não é pressão não, tá? Reflexão, conversar. Fala para ele assim, pensa comigo aqui, eu penso com esses homens, né? Aí eu falo para esses homens assim, qual é o ser humano que foge de prazer? Então, se sua esposa está fugindo, ela não está tendo prazer. Esse é um problema de quem? Dos dois. Problema sexual no casamento não é de um só. Então, o problema sexual dessa mulher, que não tem desejo por esse homem, não é dela e nem é só dele, é dos dois, impacta os dois. Porque imagina você querendo muito, a outra não querendo, ou então muitos homens falam assim, olha, eu sei que minha esposa faz só para me satisfazer, eu não fico bem com isso. Então, tá com um problema sexual, vai conversar com seu esposo, porque pode ser relacional. Porém, também eu sempre falo para os homens, olha,
A tua esposa pode ter sido abusada sexualmente na infância, ter sérios traumas e fugir de sexo por isso, e você está pensando que é porque ela é um iceberg. Não, não é isso. Cadê a comunicação aberta? Muitas mulheres foram abusadas sexualmente e isso impacta diretamente no desejo e na percepção que ela tem de sexo e de encontro de corpos, porque a primeira experiência foi traumatizante. Inclusive, a primeira experiência, às vezes até na fase adulta, até na adolescência, foi traumatizante também, às vezes essa mulher que envolveu, enfim. Então, essas questões têm que ser abordadas. Por isso que nós falamos no bloco anterior. São questões tão profundas que eu falo de musculatura pélvica, que eu falo de construção emocional e sexual, que eu falo de problema de relacionamento, para resolver com a calcinha. Entende? Então, são questões profundas, que não venham com soluções superficiais. A solução é profissionais e abertura no casamento. Quando a Liliane diz isso, é justamente fazendo referência àquelas sugestões ou aqueles remedinhos fáceis de quando escuta uma mulher assim, não estou com prazer, não tenho vontade. Que isso, acende uma vela, joga umas pétalas na cama. Não, as coisas são muito mais profundas. Em alguma das profundidades da questão da performance, do desejo ali. Eu lembro de termos feito um Sem Tabus juntas, Eliane, quando você, ao término do programa, me deu uma informação e nós ficamos sofrendo porque o programa tinha acabado. Que é assim, muitas vezes a mulher não dá importância à qualidade da musculatura do assoalho pélvico e aí nós vamos dizer que elas talvez, numa das situações, só vai conseguir o orgasmo se o seu clitóris for manipulado. E só é assim que consegue. Aí você me disse assim, Darleide, mas é que às vezes a saúde do assoalho como um todo não vai bem. Traz essa história aqui para eu entender melhor. Isso é verdade e realmente a gente ficou abalada, né? As duas bem abaladas, assim, porque não conseguimos falar sobre, mas olha a oportunidade. Então, o que acontece? As mulheres, elas têm de fato uma musculatura que é importantíssima, inclusive para o desempenho sexual, que se chama musculatura do assoalho pélvico. E aí, às vezes a gente pensa assim, as mulheres, elas reclamam demais porque não estão tendo prazer com a penetração. E elas falam assim, Eliane, eu tenho prazer, mas eu só tenho prazer com a manipulação do clitóris. E é verdade, isso é confirmado por estudos científicos que falam assim, 70% das mulheres vão ter orgasmo pela manipulação direta no clitóris. Ok. Mas por que será que elas estão tendo só esse prazer? Porque pode acontecer dessa musculatura estar fraca. Por que eu digo isso? Porque essa musculatura do assoalho pélvico, diferente do que a gente aprende por aí, principalmente no pompoarismo, que tem uma teoria errada e que diz que existem 3 níveis de musculatura, não existe esses 3 níveis. Existe musculatura profunda e existe musculatura superficial. E quando estamos falando de assoalho pélvico, nós estamos falando de músculo. De que conjunto? De músculo. De músculo que estão suporta... lá fechando a pelve. Imagina, estão ali entre a vagina e o ânus, fechando toda a parte inferior ali da pelve. Sustentando. Sim, sustentando todos os órgãos, apoiando de fato, né? Apoiando. Ou seja, tem um peso sobre. E aí a gente vai falar, claro que tem outras funções, tem a função esficteriana, que é do assoalho pélvico, mas uma das funções primordiais do assoalho pélvico é relação sexual, prazer. E aí o que acontece? Quando essa mulher ela tem uma musculatura forte, involuntariamente a musculatura ela precisa funcionar para poder contrair na hora da relação sexual e a gente tem contrações involuntárias do assoalho pélvico. Involuntárias. Você não precisa querer contrair, vai contrair. Agora, se sua musculatura está muito fraquinha, coitada, não tem força para nada, ela vai contrair como? Ela vai contrair tão fraquinho que seu marido não vai nem perceber. Agora, se é uma musculatura forte, potente, ela vai contrair a ponto desse marido perceber essas contrações. E aí, o que acontece? Muitas mulheres têm essa musculatura fraca, porque desconhece essa musculatura, porque nunca treinou essa musculatura. E aí, na hora da relação sexual, quando o corpo exige, depois da excitação, o corpo exige essa contração involuntária, ela não acontece. Aí, quando essa contração involuntária não acontece, não tem prazer com
A penetração. Porque se a excitação ela aumenta, as contrações involuntárias elas começam a acontecer, o seu clitóris ele vai ser pressionado lá para cima, por dentro da vagina. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma sensação melhor de prazer. Que a fricção vai acontecer Imagina que você na excitação, você está cheia de sangue ali embaixo. Então é muito sangue circulando, é sangue no assoalho pélvico, é sangue para fazer sua vagina aumentar de tamanho, é sangue para mudar o útero de lugar, é muito sangue. As mudanças da excitação, elas são mediadas por eventos vasodilatadores. Ou seja, uma circulação ali funcionando. Nós estamos falando de um corpo em movimento, de um corpo funcionando, e eu preciso fazer você pensar, ainda que o tempo seja curto para a gente trabalhar essas questões. Mas eu volto a falar disso e temos muitos, assim, são 7 anos de Sem Tabus que estão disponíveis para você lá no site do Sem Tabus no YouTube. Está tudo lá. Mas veja bem, será que não precisamos considerar como está esta máquina? Não pensa em nutrição, não pensa em atividade física, não pensa em dormir bem, não pensa em tomar um sol, não pensa em qualidade de vida. Como que vai ter qualidade sexual se o seu corpo está mal? Então, melhora a autoestima fazendo exercício, tomando um sol bacana, quentinho, gostoso, 15 minutinhos. Digamos ali, sei lá, meio-dia, toma 10, 15 minutinhos, dependendo da cor da pele. Você absorve vitamina D, isso é um pré-hormônio, isso já dispõe em um outro tipo de disposição, melhora o humor, toma água, faz exercício físico, melhora, anima essa mulher, dá uma coisa assim já. Agora, borocochô, mal alimentada, dorme pouco, toda triste, toda acabada, toda destruída. Aí vai querer o quê na vida, minha gente? O quê? Então, isso é só não é um adendo, é uma complementação para te fazer pensar como é que está a minha qualidade de vida. Obesidade interfere, meninas? Sim. É por uma questão estética? Não, é saúde, ponto. Não, e até também por uma questão estética, a estética da relação sexual. Ah, sim, ali do... como ela performance sexual. E quando eu falo em performance, não pense em show pirotécnico, não, tá? Quando eu falo em performance, é saúde suficiente para. A gente precisa de oxigênio, a gente precisa de movimento. Força, músculo, né? Para atividade sexual. Então, até essa mulher também, quando ela cuida mais do corpo dela, e aqui eu não estou fazendo alusão a essa objetificação do corpo da mulher, a essas formas, a esse padrão. Não há um padrão. O padrão é aquele que a pessoa se sente melhor, se sente bem, primeiro para a sua saúde, tá? Então, o que acontece? Muitas mulheres se submetem a cirurgias plásticas só para agradar esse homem, entende? Então, não é por esse caminho aí. Então, assim, a mulher, quando ela tem um corpo saudável e que ela gosta desse corpo, ela se gosta como ela se vê, ela tem muito mais chance de ter um desejo sexual maior, porque a mulher tem que olhar para ela e dizer assim, poxa, eu casaria comigo, eu teria uma relação sexual comigo, assim, tipo assim, eu aceito, eu sou bacana, eu sou interessante. Quando há esse olhar negativo para si mesmo, vai impactar no meu desejo sexual. Às vezes tem homem que deseja, a mulher fala assim, mas tu me deseja? Tu fica olhando para outra que é assim, assim, assado. Não, eu gosto de você, assim, mas ela não se gosta. Então, quando eu não me gosto, quando eu não me aceito, eu tenho dificuldade de aceitar o gostar do outro de mim. Olha isso aqui, ó. Né? Estou amando o programa, tenho um problema sério sexual com meu marido. Estamos quase separados, mas vejam bem, com 43 anos de casados. Ela está com 63 anos, quem nos escreve. E qual é a questão? Ele a deseja e ela diz assim, eu não gosto de sexo. Ou seja, é um casal que já tem 43 anos de casados, este homem parece não se importar de que ela tenha 63 anos, de que ela já seja uma senhora, porque ele provavelmente é um senhor também, mas ele a deseja, ele quer fazer sexo e ela diz, eu não gosto. Mais uma vez, a idade, mas a pergunta está em torno disso que você traz para a gente. Será que ela se vê bem? Será que ela acompanhou o próprio envelhecimento com respeito? Isso é uma coisa a se pensar também. Outra coisa a se pensar nesse caso é, será se ela não começou a entrar num ciclo que muitos idosos entram, que terceira idade não combina com sexo?
Que mensagem essa mãe passou para ela quando ela... Porque muitas mulheres, eu vou deixar isso mais bem claro, né? Muitas mulheres, quando vão entrando na terceira idade, elas tinham uma vida sexual bacana e começam a achar que não precisam mais disso, porque ouviram muito de suas mães. Ai, seu pai fica só me procurando, sabe que eu estou idosa já, não sabe que eu já sou uma velha, já não sabe que... Então, muitas questões podem estar interferindo. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, querida, é: você já se interessou alguma vez por sexo? A partir de quando não se interessou mais? Aconteceu o quê? Então, essas perguntas têm de ser feitas, tá? Então, outra coisa, como é que eu posso viver também minha sexualidade para além do sexo? Né? Então, na sexualidade, até a gente concorda que existe um tripé do sexo, que é o envolvimento, o carinho e as carícias, exatamente nessa ordem. Né? Então, o que vem assim, prefigurar o ato sexual em encontro dos corpos? Primeiro é o envolvimento. O que é esse envolvimento? É quanto eu estou comprometido com esse relacionamento. Aí depois que eu penso sobre esse compromisso com o relacionamento, não se refere ao todo, aí eu venho para o carinho. Como é que está o carinho no meu relacionamento? Carinho se refere a toques não sexuais. Se refere a mensagens não só sexuais. Então, como é que está esse carinho, cuidado com o outro? O cuidado de como é que o outro está dormindo, como é que o outro está comendo, esse passar a mão no cabelo, esse abraço de conforto, de acolhimento, essa comunicação aberta, tudo isso faz parte do carinho. Quando o envolvimento está substanciado no casamento, quando o carinho tem sentido, carícia é consequência. Aí que a gente entra, o encontro dos corpos. Então, primeiro encontro de almas, de objetivos, encontros de pessoas, para depois ter encontro dos corpos dessas pessoas. Ai, minha gente, não é bonito isso? Não é uma coisa... A sexualidade não tem uma beleza pouco explorada? O que se explora da sexualidade banalmente? Bobagem, superficialidade, sabe? Para fazer rir, claro que sexo é uma coisa que inspira a gente, faz rir, faz brincar, tudo bem. Mas olha o quanto se falta dizer sobre a beleza da sexualidade. Você ia comentar, mas tem uma pergunta para você específica sobre a sua área. Uma amiga diz assim: fisioterapia pélvica é importante fazer e de fato funciona? Mas menino, tu perguntou para a pessoa certa? Pois é, ela mesma que sabe dizer. Nem todo mundo precisa de fisioterapia pélvica. Né? Se você tem condição de aprender a usar essa musculatura, se você é uma pessoa saudável, né, tá tudo bem, consegue fazer essa contração, dá tudo certo. O problema é que, às vezes, por nós termos uma distância muito grande dessa parte do nosso corpo, a gente não sabe nem contrair. A gente não sabe nem identificar esses músculos. Para quem é indicado essa fisioterapia, então? Aí você vai ver assim, ó, mulheres que estão com dificuldade para alcançar o orgasmo, elas precisam de fisioterapia pélvica, porque a gente já viu que os músculos, de fato, vão auxiliar nisso. Mulheres que têm dificuldade para excitação, também a fisioterapia pélvica vai ajudar. Fora disfunções sexuais, algumas delas, fora perda de urina, fora depois do parto, quando acontece alguma coisa e essa mulher tem alguma queixa. Então, são inúmeras as questões. Mas, de forma específica, a fisioterapia pélvica, ela atua na parte sexual, né? Então, a gente consegue melhorar a vida sexual da pessoa e a gente consegue também, se ela já tem alguma disfunção, tirar ela desse quadro de disfunção, se o problema dela tem a ver com músculo, porque na sexualidade nem tudo é músculo. Então, é importante... Só para licença da lei, só para deixar assim um acalento para essa mulher agora aí, teve uma pessoa que chegou para mim, inclusive, eu não tenho prazer, e eu sempre indico a fisioterapia pélvica. Então, só para vocês saberem, a Liane é fisioterapeuta pélvica, por isso que eu falei que eu queria que ela respondesse essa pergunta. Essa parte da fisioterapia, trouxesse para o programa. Teve uma mulher que me procurou, não consigo, então me disseram que a gênese de muita disfunção sexual psicológica e tal, eu falei, sim. A gênese, é que a gente chama de psicogênese, né? Então, o início, a causa, a maioria das disfunções sexuais, a maioria delas é psicológica, ok? Mas chega casos para mim e eu já encaminhei para a fisioterapia pélvica e na 4ª sessão essa mulher conseguiu ter orgasmo. Maravilha. Entendeu? Então, a Liane pode dizer mais sobre isso, né? Rápida. É que ensina a tomar consciência desse músculo, desse funcionamento, como se dá, e daí parte esse processo. Você ia comentar? Mas aí a gente tem que lembrar que existem vários aspectos a serem levados em consideração. Tá. Não é só você saber contrair esse músculo.
Eu preciso saber contrair esse músculo. Eu preciso saber manter a contração desse músculo. Eu preciso saber relaxar esse músculo. Eu preciso ter um movimento que é coordenado. Então, eu preciso contrair, manter, relaxar, contrair, relaxar. Mas, ai, que agonia. É assim, ó, isso é no exercício. Aí, na hora lá... Não. Aí não, ali você já está treinada, é só no começo, talvez ali, porque senão vai ficar igual quando a gente vai começar a dirigir. Ai, meu, o que eu faço? Eu passo a marcha. Não, mas não é na hora do sexo Não, não é na hora, tá? O que ela está dizendo é o treinamento que se faz antes para você chegar lá sabendo dirigir, tá? Já estacionando, fazendo baliza certinho assim, pá, yes, um negócio maravilhoso, tá? Perguntinha aqui, 5 minutos, produção? Uau! Meu marido trabalha viajando, passa 12 dias fora. Quando ele chega, eu sinto muita dificuldade de iniciar o ato. É como se a intimidade estivesse ficando distante. Vocês podem, por favor, me ajudar sobre isso? Quem? Eles perderam a intimidade. Então, assim, estar longe não precisa significar estar distante. Um marido, ele pode trabalhar durante 15 dias, um mês fora, e ele estar presente na vida dessa esposa. Uma vez que ele liga, uma vez que ele conversa, uma vez que ele pergunta para ela o que está acontecendo em casa, e eles mantêm essa aproximação. Agora, parece que é uma coisa um pouquinho mais grave, eles estão se perdendo nessa distância. Eles estão deixando de se relacionar, então tem que retomar isso. E que volta para aquele tripé. Cadê o envolvimento? Cadê o carinho? Porque o envolvimento e carinho não precisa de presença física, só precisa a carícia. Então, muitos carinhos você faz, que a gente chama isso, inclusive na relação de pais e filhos, e na relação de casais, que é de presença ausente e de ausência presente. Sim. Então, tem pessoas que estão presentes, mas estão ausentes. E tem pessoas que estão ausentes, mas conseguem marcar presença. Entende? Então, essa mensagem, esse cuidado, olha como é que você está hoje, isso faz parte do envolvimento. Então, sem o envolvimento e sem o carinho, as carícias perdem o sentido, principalmente para a mulher. Então, nesses 12 dias, não se falaram, não trocaram mensagem, não mandou um coraçãozinho, não perguntou como está você, amor, não teve uma troca que mantivesse o afeto, além das perguntas, como estão as crianças? E a conta pagou? Volta, o carro quebrou? Essas parece coisas, jornal, né? Parece jornal, fica dando notícia, né? Então, está falando desse tripé. Repete o tripé. Envolvimento, carinho e carícias. Carícias. E assim, Darleide, também a base de uma vida sexual saudável, a base dela é comunicação. Então, sempre que eu percebo nos casais é que por trás de uma crise sexual há uma crise na comunicação. Essa mulher que não pode dizer para esse homem que ela não sente esse orgasmo, porque senão ela tem medo de decepcionar esse marido. Então, que relacionamento é esse que eu não posso falar de maneira aberta? Que nível é esse de envolvimento, de intimidade? Sim, o casamento envolve frustração, gente. Sim. Envolve. Por quê? Porque quando a gente se casa, a gente cria uma fantasia. E essa fantasia, ela vai ser frustrada. Em algum momento vai, mas e aí? Eu vou começar a chorar, me desesperar? Não, eu vou conseguir retomar ali com o meu parceiro, né, os pontos que são possíveis. Vou tirar um pouco dessa fantasia exagerada que eu criei e vou trazer um pouco para a realidade. E que pode ser muito da boa. Claro que sim. sim. Uma realidade ótima. E outra questão que eu acho importante a gente trazer, que é dos estudos da sexologia, é que principalmente para a resposta sexual saudável da mulher, principalmente para essa mulher desejar o sexo, ela precisa reservar tempo para pensar em sexo. Verdade. O pensamento é muito importante. Agora, como é que ela vai pensar em sexo se as experiências têm sido frustrantes? Então, como é que funciona o nosso cérebro? Cada vez que eu tenho um prazer sexual, eu vou querer mais aquele prazer. Mas se minhas experiências são negativas, eu vou fugir delas. Precisa aprender a pensar positivamente sobre sexo, entendendo que o resultado de uma vida sexual trabalhada com carinho, com afeto, vai despertando o desejo, a maneira como você olha para o seu marido, a maneira como você pensa sobre ele, mas para isso vocês precisaram ter construído essa relação. Os dois. Mas como nós estamos falando para ela, como é que está essa relação em termos de comunicação,
de afeto, de respeito, de carinho. Gente, é tanta coisa para se considerar, não é? Mas nós queremos terminar o programa dando para você a esperança de que é possível ser feliz sexualmente, trabalhando essas questões e outras. Nós vamos voltar falando desse tema em outros encontros, tá bem? Fica aqui prometido para você. Não sei se eu astrago, porque mora longe, que é uma coisa. Eu queria vizinha, assim, para ficar, vem. Vai fazer umas lives, uns encontros. Ontem nós fizemos lives, né, juntos. Vamos fazer também, tá? Com Laço e Soma. Então fica aí, ó, procura Laço e Soma. Esta mocinha aqui, que é uma baita de uma profissional, é pequena só no tamaninho, mas é psicóloga, fisioterapeuta, mestre, professora universitária, Laço e Soma. Seguindo lá no Instagram, todo mundo a meu convite. E a Leiliane Rocha também segue lá no Instagram, baita profissional. Você não vai perder, é nada, só vai ganhar. Beijo grande para vocês, muito obrigada pelo carinho. Semana que vem estamos de volta. Se cuidem 1000 vezes. Tchau!